Opa! Oi, oi, boa noite! Estamos aqui para mais uma live. Provavelmente as lives acontecerão agora às terças e quintas-feiras, né? E hoje nós vamos falar de um tema que para mim é bastante novo, né? Eu não sei como vocês, eu não sei se vocês já conhecem o tema neurofinanças, né? A gente ouve tanto falar de educador financeiro, mas às vezes a gente não entende ao certo todas as áreas da finanças, né? Das finanças que tem. E o Fábio hoje vem contribuir com a gente de forma muito brilhante. Então, para você que está aqui, eu vou pedir que tire um print da tela ou mande, né? Compartilhe com outras pessoas para que mais gente venha participar dessa live maravilhosa com a gente. Então, dá um print na tela, marque a mim, marca também a consultoria.c e chame mais gente para vir participar com a gente, tá? Então, eu tô vendo aqui que o meu convidado já chegou. Então, sejam bem-vindos e vai colocando aqui se vocês já é familiar para vocês o tema neurofinanças, que é o nosso assunto de hoje nos dias atuais, ou para vocês também é um tema novo. Eu gostaria de ouvir ao tema, ao nosso convidado. Então, coloca no Stories e compartilha também com outras pessoas. Oba! Nosso convidado chegou, Fábio, né? Super profissional. E eu quero começar a noite, Fábio, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, por você ter aceitado o convite, né? E então, gratidão por essa noite, por você estar aqui hoje. Bom, boa noite, Cibele, boa noite quem nos ouve aí. Bom, para quem estou chegando agora, meu nome é Fábio Viana. Gostaria de te parabenizar também, Cibele. Estou vendo aí o seu esforço, o seu compartilhamento, o seu engajamento nas redes sociais e levar conteúdo, né? Eu acho que faz parte da nossa missão de vida, da nossa estrutura, poder esclarecer e criar novas estruturas de pensamento, que é um pouco disso que a Neurofinanças faz e que a gente vai falar daqui a pouquinho, criar novas estruturas para ressignificar um pouquinho esse nosso interno e criar um ambiente externo mais saudável e mais produtivo. Muito legal, agradeço imensamente a oportunidade, sempre quando quiser, as portas aqui da Ponto C estão muito abertas para você. Oh, que lindo! Fala um pouquinho do seu trabalho. Você tem, fala um pouquinho da sua empresa, do trabalho que você realiza. Fala também dos produtos, né? Do que você vende. Vamos aproveitar a oportunidade para as pessoas conhecerem esse meu convidado especial. Uhum. Vamos lá. Bom, minha paixão, né, ela nasceu do marketing, principalmente do comportamento do consumidor. Foi minha primeira formação e foi onde tudo começou. Eu costumo dizer que nesse primeiro momento profissional, eu trabalhava para tirar o dinheiro das pessoas. Olha que coisa maluca que o marketing tem como premissa, né? Criar necessidades e desejos. Bom, a partir daí eu fui estudando, fiz pós-graduação, tudo mais, e me apaixonei um pouco pelo lado mais holístico e principalmente pela programação neurolinguística. Não é à toa que eu escolhi esse fundo para a gente conversar aqui hoje, né? Para quem assistiu o vídeo, o filme Divertidamente, sabe que consegue já notar que o cérebro ele tem algumas estruturas. Então, desse meu lado um pouco mais acadêmico, né, eu comecei a produzir muito, né? Aqui também deixei alguns livrinhos dos quais eu fiz parte, de quais eu escrevi. Esse primeiro aqui foi meu primeiro livro, Meta Cooperar, que é o segmento que eu mais atuo hoje, que é o cooperativismo, levando a educação financeira. É um livro de gestão
Em seguida, eu me aprofundei na programação neurolinguística e no próprio coach. Eu participei de um projeto nacional, que é o Geração Coach PNL Brasil está aqui. E, em seguida, o último livro que eu lancei foi esse aqui, Vida em Equilíbrio, falando das minhas últimas formações, né? Que eu sou constelador sistêmico familiar, eu fiz a formação de barra de axis. Então, conforme eu fui juntando todas essas peças, né? E fui conhecendo, né, esse lado de consultoria, eu pude notar que o comportamento, né, o cérebro humano, ele tem uma estrutura muito legal. Então, tudo que a gente faz aqui na consultoria.c, todos os cursos, todos os treinamentos, eles vão direto ao ponto, e esse é o ponto comportamental, essa forma da gente comunicar, que a gente não fica muito dando volta. A gente, nos treinamentos, nas palestras, nos eventos, e agora a nossa criação mais recente, aí, o SAFE, né, que é o Sistema de Atendimento Financeiro Estruturado, que faz tudo isso pela internet, é uma plataforma onde as pessoas podem acessar, elas têm trilhas de conhecimento, né? Ou seja, se eu quero me trabalhar na questão de, a gente já está com trilha de home office, está com trilha de vendas, já estou com trilhas de educação financeira. Então, se eu quero me aprimorar, eu acesso a ferramenta, né, a plataforma, eu vou escolher lá o tema que eu preciso trabalhar e uma série de 4 vídeos seguindo uma metodologia, eu já consigo desenrolar, seja o meu planejamento, seja meu diagnóstico, seja a minha questão de foco, marketing pessoal, então já tem muita coisa. Eu falo que esses últimos 30 dias foi um momento de se reinventar. Exatamente, Fábio. É isso mesmo. Eu até fiz uma live terça-feira e eu e minha convidada, a gente falava crise sem o S, né? CRI na crise, que é o que a gente precisa, né? E aproveitando a oportunidade, Fábio, o que que acontece? Eu, enquanto psicóloga, eu até também agora para maio, eu vou lançar o meu produto, que é o Ansiedade na Medida Certa. E nele eu vou colocar exatamente um módulo onde eu estarei falando um pouquinho sobre a ansiedade nas finanças. Porque o que que acontece? Quando a gente está muito ansioso, ou a gente come, ou a gente fuma muito, bebe muito, ou a gente gasta muito. Então, eu Exatamente. quero pegar já esse gatilho e eu queria saber de você, o que seria então neurofinanças? De onde nasceu? Conta pra gente um pouquinho. Tá, o neurofinanças, ele é baseado numa teoria, num estudo, né, onde os cientistas, os neurocientistas, colocaram a mente humana, né, o cérebro das pessoas lá na máquina de ressonância e começaram a notar que existem 3 grandes campos no cérebro, onde a informação é armazenada e processada. É óbvio que o cérebro tem uma expansão gigantesca, mas quando você começa a observar esses 3 grupos, que são o nosso lado mental, o nosso lado emocional e o nosso reptiliano, você começa a entender de onde vem essa ansiedade, de onde, o que está faltando, né? No caso, em termos de competência, para que eu gaste de forma mais consciente. Então, a grosso modo, esse primeiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, ele é um cérebro que armazena todas as informações de fábrica, tudo aquilo que vem do nosso inconsciente familiar. Ele vem programado cerca de 80% com as vivências dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e por 7 gerações. Fábio, mas você está falando de vidas passadas? Não. Eu estou falando de experiências que ficam no seu DNA. Assim como a mamãe aprendeu com a vovó aprendeu com a bisavó. E na minha primeira infância, eu começo a notar tudo isso pelos meus experimentos, pelas orientações que papai e mamãe me davam. Então, isso dentro de técnicas de técnicas mais ligadas à física quântica, né, como a própria constelação sistêmica familiar, como o Reiki, como a barra de Axis, você consegue notar que tem muita coisa ali que dá para ser trabalhada.
e exercícios de neurociência que também a gente consegue identificar ali quais são esses gatilhos que estão sendo reproduzidos. Envolto a esse cérebro, né, que está ligado ali ao nosso sistema nervoso, eu tenho uma outra camada que é o sistema límbico de informações, que é o nosso sistema mamífero. E ali que estão as nossas máscaras, que estão os nossos anseios e as nossas aqui emoções. Tem um livro muito legal que eu sempre uso como referência, da Deborah Price, que ela fala lá de arquétipos do dinheiro. Então tem pessoas que são do tipo herói, tem pessoas que são do tipo vítima, tem pessoas que são do tipo mago. Então você consegue verificar que esses arquétipos, eles controlam a sua emoção. Então se alguém chega no atendimento, ele fala para mim assim, Fábio, eu sou o rei da planilha, eu sei fazer tudo, eu tenho os cálculos muito bem feitos, eu faço planejamento, mas chega na hora H, eu falho. Ou em frente ao vendedor, ou quando eu me planejo para comprar um carro, sei lá, de 30 mil, e quando eu vou comprar, sabe, eu não aguento, eu compro o de 50. Ou eu saio para comprar um sapato e compro 3 pares de sapato. Ou o homem, no caso, né, sai para tomar uma cervejinha e toma 10 15 cervejinhas, perde o horário e, poxa, esse é um estado emocional. São estados emocionais. E o cérebro que nos diferencia, né, dos répteis e dos mamíferos é o nosso sistema mental. Esse que nos dá a capacidade de ver o futuro, de fazer contas, de fazer planejamento. Então, quando eu começo a entender isso, começo a entender a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje para autodesenvolvimento, e você começa a entender que existem esses 3 cérebros, a gente consegue ir direto ao ponto. A gente consegue oferecer uma solução numa sessão, ou mesmo, né, quando você está fazendo uma palestra, você consegue entender o que aquele inconsciente coletivo, ou seja, o que aquele grupo mais precisa. Então, eu tenho episódios, né, que a gente vai... Eu trabalho muito com empresas, né? Hoje a Ponto C está dentro atende funcionários da Coca, da Ericsson, da Cargill, nossa, Parabéns. é uma porrada de empresa aí que a gente já fez, né? A própria Embraer, enfim, bastante bagagem. E às vezes o pessoal fala assim, Fábio, corre lá e faz uma palestra X, fala de inteligência emocional. Só que você vai fazer 3 palestras no mesmo dia. E aí, a turma da manhã, os slides são os mesmos. A turma da manhã é a turma do operacional. E você nota que o operacional, ele tem uma vertente muito emocional mais exacerbada. Eles brincam na palestra, eles contam casos. Quer ver um caso interessante? Uma vez fazendo palestra em Santa Cruz do Rio Pardo, aí pertinho da gente. Certinho. E eu dando dicas de como economizar no mercado. De repente, me levanta a mão lá no fundo, o cara fala assim, olha, eu tenho uma dica fantástica de economia no mercado. Eu falei, bom, compartilha com a gente, né? Talvez eu não saiba. Ele fala assim, não, é muito fácil, Fábio. Eu pego a minha moto, coloco a minha esposa atrás, e eu digo o seguinte para ela, o que você conseguir trazer, eu pago. Entendeu? Ou seja, ele está ali trabalhando a emoção, ele está no momento. Então, essa é uma palestra que a gente conduz de uma maneira mais emocional. Sim. Quando você vai subindo, por exemplo, para um nível tático ou para um nível estratégico, as pessoas elas requerem um pouco mais de indícios do que você está falando de provas, né? Talvez provas sociais, provas acadêmicas, né? De que aquilo tem um embasamento, que não é à toa. Então, a gente, apesar do conteúdo ser muito parecido, a gente consegue chegar mais nas pessoas, e principalmente conhecendo a PNL. Quer ver uma dica legal para quem está ouvindo, quem está acompanhando a gente? Não precisem se manifestar, por favor. Você também não se manifesta, tá, Sibeli? Mas guarde para si. Imagine agora a sua carteira. Como é que está a organização dela? Você coloca todas as notas de maneira ordenada? Lá tem papéis jogados?
Lá tem como é que está essa carga de informações. Que Você bom que a pode, gente não precisa se manifestar, né, gente? Que ótimo. se você parar por 3 ou 5 segundos, você vai ver que muito da sua vida financeira, do seu controle ou do seu descontrole, está representado lá. Porque se eu guardo papel velho, se eu não respeito as notas de dinheiro, se eu, por exemplo, eu nem saco dinheiro, eu uso só o cartão, eu já consigo encontrar indícios de como essa pessoa está se relacionando com o dinheiro. E o jeito que a gente faz uma coisa, né, Sibeli, você muito bem sabe, a gente acaba fazendo todas as outras. Se eu não organizo minha carteira, provavelmente não organizo minha planilha. Ou não me organizo internamente as minhas emoções. Qual é a Exato. dica, né, para a gente fazer dessa live uma live também com conteúdo? Comece a ressignificar o seu dinheiro. Comece a olhar para ele de forma mais consciente e a respeitar a sua carteira. Quando você recebe uma nota, seja uma nota de 2, uma nota de 10 ou uma nota de 100, agradece. Coloca ela de forma, sabe, não pega o dinheiro à massa e joga ele de qualquer maneira. Quer ver uma Sim. sacada da neurofinanças que eu já identifiquei em pesquisas, palestras e sei lá quantos atendimentos eu já fiz? Só esse mês, Sibeli, a minha empresa vai entregar mais de 200 atendimentos de coach, para você ter uma ideia. Olha. Até o final desse mês. A gente tem uma estrutura aqui com 14 consultores que dão apoio, que participam dessa plataforma, que conseguem fazer a ponte aí entre a empresa e o colaborador. É, me perdi, que eu vou te dar um Pegando, exemplo. pegando o gancho aí do que você falou de agradecer, acho que eu participei de um desafio sobre gratidão. E uma coisa que eu fiz e que eu achei assim que foi muito bacana, parece algo pequeno, mas a gente fala que tudo que é pequeno, né, começa pequeno e depois expande. Eu peguei uma nota de R$ 2 e colei uma etiqueta nessa nota de R$ 2 e deixo bem assim exposto no meu quarto, tipo aqueles negocinhos para colocar foto pequenininha, e escrevi assim, ó, Uhum. obrigada por todo o dinheiro que tem me sido dado em toda a minha vida. E eu deixo essa nota lá e essa etiqueta colada. E todos os dias eu repito isso, né? Para mim faz muito sentido. Pode ser que para as outras Sim. não. Mas acho que veio de encontro a isso que você falou, né? De ser grato Sim. independente do valor. E o que eu estava dizendo, eu lembrei aqui o gancho. Obrigado, Sibeli. Seu exemplo me ajudou muito. Imagine só, o dinheiro físico ele tem um processamento diferente do dinheiro virtual no nosso inconsciente. Quando eu falo de neurofinanças, eu estou falando dessa estrutura de pensamento para que eu consiga olhar o dinheiro e criar prosperidade, e, melhor, e trazer a prosperidade para mim. O dinheiro físico, a gente tem um vínculo quase que emocional, porque Sim, talvez aqui, por volta de 5, 6, 7 anos, os nossos pais tenham nos dado uma nota e com essa nota, eles passaram algumas mensagens. E quando eu falo pais, eu estou falando das pessoas próximas ali, sabe? Dessa dinâmica, desse sim. primeiro contato. Às vezes ele fala assim, não põe na boca, não morde, não rasga. Dinheiro é sujo. E a gente vai na igreja e ouve assim, mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar na porta do céu. Que levado, né, ao pé da letra é uma crença limitante, mas dentro do contexto bíblico tem o seu valor essa passagem, tá? Vamos respeitar, porque a Bíblia é o livro sagrado. Mas levado ao pé da letra, cria uma crença limitante. Então, é comum que as pessoas peguem uma nota de 50 e morrem de medo de trocar. Porque se trocar, vai tudo. Inconscientemente, eu respeito muito mais uma nota de 50 do que 5 notas de 10. Olha que Sim. maluco. E tudo é dinheiro. Se eu Uhum. pegar uma nota de 100, então, Sibeli, dá vontade de fazer um quadrinho e pôr na parede. Aham, Porque eu sim. falo, poxa, isso aqui é muito dinheiro. Do outro lado, eu tenho o meu dinheiro virtual, eu tenho o meu cartão de crédito. E em cima do cartão de crédito também foi feita uma educação. Só que foi uma
Só que dentro do cartão de crédito são instaladas crenças potencializadoras, ou seja, eu posso, eu preciso, eu mereço. Você tem crédito, você tem 40 dias para pagar. Se você comprar e acumular pontos, você vai fazer viagens, ter famílias. Entendeu? A maioria desses processos, eles acontecem no nosso sistema emocional, principalmente com relação ao dinheiro. E onde que está a grande ansiedade? A ansiedade, como você é muito mais estudiosa que eu, a falta de visão do futuro, eu não sei para onde eu vou. Então, se eu não tenho metas, sonhos e metas estabelecidos, eu pego o dinheiro e eu gasto o dinheiro. Olha como a programação ela é extremamente relevante. Esses dias eu estava atendendo uma cliente e ela virou para mim e falou assim, nossa, não, eu já sou investidora e tudo mais. Eu falei, pô, legal. E você guarda dinheiro, você investe dinheiro para quê? Não, eu invisto para gastar. Para gastar onde? Não, eu estou investindo porque está todo mundo investindo. Eu falei, para um pouquinho. Posso fazer um exercício de adivinhação? Ela falou, pode. Você deve juntar mais ou menos o equivalente a um salário e meio seu, e depois você gasta tudo. Falou, como você sabe? Eu falei, porque você está programando o seu cérebro para isso. Eu junto dinheiro para gastar o dinheiro. O que o cérebro faz? Ele corta, ele já nem junta mais, ele simplesmente gasta. Gasta. Se eu não faço uma coisa chamada ancoragem, que ancoragem é uma ponte ao futuro. Sim. Ou seja, quando eu pego uma imagem, quando eu crio um sentimento com relação a esse carro, a essa casa, essa busca, seja qualquer que for, e essa busca não é uma busca material, porque atrás de um carro tem um sonho, tem alguns sentimentos, atrás de casa tem segurança, tem família, esse sonho tem que ter uma representatividade para que seja um propósito válido. Não adianta eu falar assim, eu quero ter 10 carros, o meu próprio inconsciente já vai me boicotar. Fábio, você não vai andar com um. Malemar, você vai andar com 2. Por que você quer 10? Entendeu? Você não consegue criar energia para tudo isso. Porque você está no plano da idealização, do sonho, do abstrato. Então, quando você cria... Pode continuar. E, na verdade, quando você cria essa ponte e eu realmente quero alguma coisa que faça sentido, aí eu começo a cortar o cafezinho, começo a ver para onde está indo meu dinheiro, para que eu economize hoje, né, eu deixe de gastar hoje, para ter um benefício maior no futuro. Né, eu, enquanto psicóloga no consultório, você não tem ideia. Eu acho assim que, né, você nessa área, a parte da ansiedade, dos transtornos emocionais, eu entendo, e você das finanças. Por isso que a gente se uniu hoje aqui. Mas o que acontece? Algo também, como eu estudo muito e eu ouvi numa das aulas, eu achei muito interessante, porque a maioria das pessoas pensam assim: bom, eu não sei do dia de amanhã, então eu não vou guardar, eu não vou investir. Sim. E, além disso, também limitar, porque se acontece alguma coisa, não tem uma reserva, não tem algo que possa me garantir. Eu também ouvi muito nas aulas que eu faço, nesses estudos, que as nossas crenças, como você bem disse, já vêm, né, dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente repete muito. Por exemplo, meu filho pede alguma coisa, não tenho dinheiro. Isso é muito caro. E aí, quando eu ouvi isso na aula, eu falei assim, gente, ó quem está cometendo isso? Eu. Porque às vezes meus filhos pediam, eu falava, não, nesse momento a mamãe não pode, a mamãe não tem dinheiro. E eu passei a substituir colocando para eles, olha, a mamãe tem dinheiro, mas hoje a prioridade é comprar as frutas do mercado. Então, quer dizer, para falar que a gente tem, não que não tem. Por exemplo, algo que eu aprendi, depois você coloca para saber se faz sentido. Por exemplo, substituir, olha, filho, a mamãe não tem dinheiro agora. Olha, filho, a gente pode gerar renda. Tem algum brinquedo, de repente, que você não goste mais e que a gente possa,
Não é o fato assim, nossa, não vai dar, vai vender, não. Mas para eles já terem essa educação financeira desde pequeno. E eu achei tão Exatamente. fantástico essa mudança, Fábio, porque os meus filhos hoje, eles falam, mamãe, a gente pode fazer dinheiro? E a gente vai pensando nessas estratégias. Então, eu achei fantástico. Fala um pouquinho mais sobre isso, Vamos porque falar. aqui em casa eu mudei essa programação dos meus filhos e a minha também há pouco tempo, né? Estudando. Deixa eu contar alguns casos na prática que eu lembrei enquanto você compartilhava a sua história. Uma vez eu estava atendendo um cara, ele tinha mais ou menos uns 23 anos, Sibeli, e ele já estava num cargo de uma multinacional muito legal. Mas muito legal, assim, sabe? Aquela pessoa que veio de um contexto socioeconômico é, mais precário e aprendeu inglês, passou no teste, veio lá de trainee, foi construindo e já estava num cargo de liderança. Então, uma pessoa que tem o emocional bom, que você não chega com o emocional fragilizado num cargo de liderança, e que tem estratégia, que tem uma mente forte. E ele fazia planilhas e números, e na região do Morumbi, que eu atendi esse rapaz, e lá é uma região caríssima aqui de São Paulo. Exatamente. Ele já tinha comprado apartamento, estava pagando algumas parcelas, e foi um apartamento que veio assim, com muito esforço na vida dele, porque ele aprendeu que o trabalho, muito trabalho, é o que vai trazer dinheiro. E aí ele falava assim, não, Fábio, é o seguinte, ó, eu não tenho problema de finanças, eu estou aqui com você porque eu quero aprender a investir e tudo mais. E eu ouvindo, acolhendo a história. Em determinado ponto ele falou, ó, porque assim, ó, eu mobilei meu quarto até o final desse semestre eu mobilio meu quarto, depois eu vou começar mobiliando a sala, e aí da sala eu vou para a cozinha. Então tem uma estratégia aqui de 3 anos para o meu apartamento ficar do jeito que eu quero. Eu Ó, falei, tá bom, ok, estou vendo sua estratégia, né? E o que te incomoda? Não, sabe o que, que é? Que tá, eu não quero me endividar, não vou fazer dívidas, e só que meus amigos, né, me cobram de, putz, eu mudei já tem uns 3 meses, e a gente não fez uma noite em casa ainda, não levei a galera lá, coisa que jovem faz. Aí eu falei para ele, se eu perguntar para você, quem da sua família é muito desorganizado? Ele na hora, meu irmão. Nossa, o meu irmão não faz isso, não faz aquilo, não sei, crítica, crítica, crítica. Ele foi empilhando aquele monte de críticas. Eu falei, você consegue notar que você é o exato oposto do seu irmão? Hã? Como assim? É óbvio. Esse nível de julgamento que você leva nesse cérebro reptiliano te faz agir com o exato oposto. Toda vez que a gente está no julgamento, a gente cria uma coisa chamada polaridade. Ou seja, eu tenho uma polaridade onde eu tenho muita organização financeira e eu tenho uma outra polaridade onde eu não tenho nenhuma educação financeira. E eu não consigo criar um caminho do meio. Falou, mais ou mas menos existe aquele 880, né? 880. Eu falei, mas ele me perguntou, existe caminho do meio? Eu falei, vou te falar como mentor e não como coach nesse momento. Você me dá a sua permissão? Ele falou, sim. Eu falei, e se você, aos 23 anos, convidasse seus amigos para levar algumas garrafas de vinho, pedisse alguma coisa pelo iFood e sentasse na sala, no chão da sua casa, para comemorar? O quanto isso te deixaria mais satisfeito? Ele caiu para trás e falou, tá vendo, você está sendo muito rígido com você. Você não precisa nem chutar o seu planejamento, que é uma coisa legal, mas você pode se permitir uma baguncinha controlada que vai te levar. Então, isso tudo é instalado. Eu tenho um Sim. caso também de um alto executivo com dinheiro na conta, investimentos e tudo mais. Estou falando de casos de prosperidade, eu vou contar alguns casos de endividados também. Sim. Mas o grande conflito dele, Sibeli, é que ele não conseguia, ele, com dinheiro na conta, ele não se permitia trocar de carro. E eu falei assim, mas a famosa pergunta, né? O que te impede? Ele falou assim, Fábio, sabe o que acontece? Todo mundo na minha empresa já trocou de carro e o cargo que eu tenho merecia ter um carro melhor, ou seja, ele queria esse carro.
Sim. Só que se eu chegar com um carro zero na casa dos meus pais, meu pai vai ficar me criticando. Mais uma vez eu falo desse cérebro reptiliano. Então as crianças elas vão internalizando isso. Quando eu falo não tem, quando eu falo que o dinheiro é feio, eu saio desanimado de casa, sabe? Ai, sabe, papai vai lá trabalhar para ganhar dinheiro. Como é que E essa criatura vai criar empatia com o trabalho? com trabalho. Hoje, hoje eu chego em casa derrotado, trabalhei o dia inteiro hoje. E trabalho é fonte de vida, é fonte de prazer. Entendeu? Então eu vou Exatamente. instalando. Uma outra coisa que a gente faz muito quando a gente pega caso de criança, de adolescente, é criar dinâmicas. Eu faço muito isso com a minha filha. Então, por exemplo, eu já tenho que ir ao mercado e comprar frutas, por exemplo. Eu deixo que eles escolham pelo menos as frutas. Eu vou incluindo eles e vou mostrando assim, qual que é o papel do mercado? Não é comprar doce, não é comprar bala. Eventualmente, tem o dia do chocolate, tem o dia de pegar uma bolinha naquela maquininha, mas Sim, eu, quando eu pego a primeira bolinha, na segunda vez quando eu vou, eu falo assim, você já pegou uma bolinha. Talvez você sim. queira uma outra coisa, mas a bolinha, porque fica mais do mesmo. E quando você E fala que, imagina, você é o grande, você é o adulto. Se você fala que não pode, como é que está a autoestima dessa criança? Vai ficar sim, menor ainda. Se meu pai não pode, minha mãe não pode, quando é que eu vou poder? sim. Então são pequenas dinâmicas, né? Uma vez eu atendi também uma cooperada, uma associada de uma empresa, e ela falou assim, Fábio, eu estou me sentindo frustrada porque eu estou muito endividada, né? Eu não consigo mais manter as contas de casa. E eu, esse começo de ano, eu só pude comprar o material escolar para o meu filho. E para um pouquinho se ouve. Você só pôde comprar o material escolar? Quanto tempo durou isso? A gente ficou 3 horas na loja. Você está me dizendo que você passou 3 horas comprando, escolhendo e se martirizando por conta disso? Enquanto você poderia ter feito uma dinâmica, né? Mostrado o valor de cada coisa, mostrado a importância. Você pode mostrar a questão da quantidade para a criança. Você pode falar Uhum. assim, ó, esse caderno aqui dá para comprar 2 desses. Ela não sabe quanto custa, mas ela Perfeito. sabe. Então, dentro, né, da PNL, a gente tem 3 sistemas representacionais. Olha eu dando uma de professor aqui. A gente tem a parte visual, a gente tem a parte auditiva e sinestésica. A gente ouve Sim, sempre isso. E são esses 3 canais que fazem a criança aprender. positivo. É o que ela vê, é o que ela ouve e o que ela sente. Sim, Então, às vezes eu pego, a minha filha, ela está no mercado, ela olha alguma coisa, mas não é dia de comprar. Mas eu deixo ela pegar na mão. Ela pega, ela sente aquilo. Eu pergunto para ela, filha, você gostou? É isso, não sei o quê? Ok. Então hoje não é o dia, da próxima vez a gente volta aqui. Ela tem sim. confiança de pegar aquele pacotinho, o que quer que seja, e devolver. Esses dias eu entrei, vou até fazer uma propaganda, tá? Da nossa cidade aí. Eu entrei na loja da Vanessa com a minha filha, e a Vanessa, muito simpática, sempre atende a gente bem, mostrou dois jogos de guache. Um com acho que umas 12 cores e um com 6 cores. E aí eu falei assim, filha, pode escolher. Mas é para o trabalho de hoje, que a gente ia fazer uma atividade, nós dois sempre faço atividade com ela. E ela olhou para a Vanessa e falou, eu quero o pequenininho. E a Vanessa falou, não, mas leva o grande, tem mais cores, não sei o quê. Não, eu vou usar só hoje, eu preciso só de um pouquinho. Oh, Fica derretido, né? Mas quando a gente fala de neurofinanças, Sibeli, a gente está falando desse processamento. Em PNL eu aprendi que programação neurolinguística é a maneira que o cérebro interpreta as palavras, as ações e as atitudes. Não adianta eu sim, falar uma coisa e fazer outra. O inconsciente ele vai ler de forma muito rápida. E criança não tem filtro. Criança olhou, paf, acabou. e eu percebi.
né, com essa mudança que eu coloquei, né, olha, vamos gerar renda, então vamos fazer dinheiro. E é tão engraçado que tudo que aí a gente faz em casa, eles falam, ah, mamãe, a gente, por exemplo, agora nas férias, eu coloquei meus dotes culinários em ação, comecei a fazer pão, e um pão delicioso. E eles já falaram, mamãe, a gente pode vender pão. Mamãe, eles têm as moedas, a Laura queria comprar chiclete. E eu achei lindo, linda a iniciativa. E ela falou assim, mamãe, eu pago. Então, quer Hum, dizer, algo que é tão pequeno, mas que ela com aquela bolsinha de moedinha, né? Falou assim, mamãe, eu pago. Olha, o Vitor, eu estou juntando dinheiro para a gente reformar a casa ou comprar um carro. Então, olha para você ver. É muito, eu acho assim, tudo que a gente faz são pequenas ações, né, Fábio? Mas que vai dar sim. grandes resultados. Talvez a gente perceba isso agora, mas a longo prazo, a médio prazo, a gente sente essa diferença, né? A Sim, gente não passa essa limitação, essa crença limitante, como você falou, que impede a pessoa de ter o sucesso financeiro. exatamente. A gente tem vários tipos de mesada, tá? Falando um pouquinho mais de educação infantil, que a gente entrou nessa tônica. A gente tem mesada financeira e a gente tem mesada não financeira. Então, tem alguns lares, Sibeli, a gente sabe que, bom, que a gente precisa economizar. Então, a gente cria uma dinâmicas com as crianças, fazendo eles vigilantes do lar. Qual que é a missão desses vigilantes do lar? Abaixar a conta de água, abaixar a conta de luz, tomando Tem. banho rápido, apagando as luzes da casa. Então você mostra para eles a conta, né, desse mês e fala assim, ó, se vocês fizerem tal coisa, a gente vai conseguir economizar e tem mais dinheiro para o seu cofrinho. Eu posso colocar atividades, né, muito simples e gerar benefícios que não sejam financeiros também. Ou seja, Sim, por exemplo, guardar o material reciclado, eu posso sim, dar atividades, dependendo da idade, para que lave a louça, para que lave o carro, coisas sim. que eles possam trocar por tempo, ou posso trocar por um momento, sabe? Por Tem presença, muito. né? É, então eles vão criando pequenos hábitos de valorizar o dinheiro. Sim. Que legal. Nossa, ô Fábio, o nosso papo aqui tá tão. Ai, que delícia! Já são 10h12, a gente tem 10 minutos praticamente para a Tá gente bom. terminar. Então, assim, vamos pegar um pouquinho, Fábio, que com certeza repetiremos mais esse momento que está maravilhoso. É, Pegando aí, né, que todos nós, o mundo inteiro, foi pego de surpresa com essa pandemia, né? Alguns têm o privilégio de trabalhar de casa, né? Eu com os meus atendimentos online, você, né, com as suas consultorias, com as plataformas. Só que as pessoas estão totalmente aflitas, né? Às vezes a gente vê assim, tem alguém se pronunciando, fala assim, você vai pagar a prestação da minha casa, do meu carro, vocês vão pagar nossas contas. Então eu queria que talvez, né, talvez essa seja a nossa última pergunta para encerrar. Eu tenho um atendimento online ainda depois da live. Que dica você dá para essas pessoas, né? Qual a melhor forma de gerir agora as finanças nesse momento? Então, fala um pouquinho para a gente, o que é que pode ser feito. Bom, sobre a ótica do neurofinanças, eu preciso ter clareza e consciência. Não adianta eu botar toda a culpa na crise, sendo que eu já vinha de um tempo atrás, né? Se eu pegar em termos estatísticos, 60% dos brasileiros estão endividados, 50% desse número estão com dívidas impagáveis. Então, eu já vinha de um histórico que Nossa, ele índice alto, né, Fábio? é muito alto. O endividamento do brasileiro ele é absurdo, apesar e é um crédito muito mal utilizado. Eu atendo aqui em São Paulo, Sibeli,
pessoas que ganham na faixa de 3, 4 mil reais e têm dívidas de 150, 180. E quando você olha para o perfil dessa dívida, não é uma dívida que tenha lastro, ou seja, que é um carro, que é uma casa, que é algo que eu possa vender. São dívidas de consumo. O que é consumo? Se eu compro um tênis, por exemplo, de 700 reais, eu não consigo, talvez eu vá conseguir 300, que vai pagar uma parcela, ainda vou ficar devendo um pouco. Então, eu não posso tomar esse discurso da crise, porque eu vou desestabilizar ainda mais o meu emocional. O meu inconsciente vai falar, você tá maluco, meu. Então, calma. Primeiro, respira. O segundo ponto é que eu não consigo olhar mais no longo prazo. Há 40 dias atrás, eu falar, por exemplo, de inteligência emocional, de marketing pessoal, de orçamento, era outro discurso. Então, eu não consigo também olhar para daqui 30 ou 40 dias. Então, o que eu faço? Eu faço pequenos exercícios. Vamos, pelo menos, organizar a minha semana financeiramente? Quais são as minhas necessidades? O que é, né, quais são os meus compromissos? A frase talvez mais brilhante que eu tenha ouvido, né, até o momento é que a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Cada barco é diferente. Hoje eu recebi aqui alguns áudios reclamando que tem alguns empresários se aproveitando, que tem. E aí a pessoa fala, o que eu faço? Você está olhando para o seu barco ou você está olhando para o barco do outro? Sim, Pode ser geralmente para o outro, né? geralmente para o outro. Porque eu gosto muito do Homer Simpson, né? Ele tem aquela frase: o problema é meu, se o problema é meu, eu posso passar para quem eu quiser, né? Mais ou menos isso. E a gente tem 3 pilares da educação financeira, que são diagnóstico, planejamento e organização. Se eu for buscar fazer um diagnóstico nesse momento, ele vai ser um diagnóstico contaminado. Porque eu estou num período totalmente atípico para levantar as minhas contas. Se eu quiser fazer um planejamento, eu vou gerar mais ansiedade, porque eu não consigo olhar o futuro com clareza. Eu posso ter metas, eu posso ter alguns indícios, mas eu não tenho clareza. Então, o que eu convido quem está ouvindo a gente agora? Faz uma organização. O que é uma organização? É colocar rótulo nas coisas, é colocar cada coisa na sua caixinha. Você entra no seu quarto, você olha o seu armário, o que você realmente usa, o que já não serve mais e o que dá para virar renda. Esse é um ponto. Você olha para a sua cozinha, você precisa ver que tem muita coisa ali que é água parada, que está simplesmente acumulando na gaveta. Nas finanças são a mesma coisa. E pensar que o coleguinha do lado, ele está na mesma tempestade. Então, se você deve para ele, ele tem interesse em receber. Só que ele vai ter que ter a mesma calma. Eu atendi um empresário essa semana também, que eu faço mentoria de coaching, e ele me disse o seguinte, falou, Fábio, o primeiro passo que eu fiz foi negociar os meus aluguéis que eu tenho a pagar, mas eu também procurei os meus aluguéis que eu tenho para receber para poder dar um desconto, para não perder os meus inquilinos. Sim, sim. Quando eu começo a olhar um pouco mais o sistema, e aí eu gosto de usar o exemplo daquela pedrinha que a gente joga na água e vai fazendo aqueles círculos. Então eu olho para o extremamente necessário desse momento, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Eu vou olhar para o nós, né? Para minha família, talvez para o meu bairro, talvez para quem está mais perto de mim, o que eu tenho ali de recurso, de possibilidade, de parcerias e tudo mais, e eu vou expandindo isso. A internet está aí e a gente teve 2 coisas que para mim foram assim avassaladoras. A questão do tempo foi totalmente ressignificada. Porque a gente vai para um home office, que é um home office que tem criança em casa, que a gente acha que vai ter mais tempo e tem menos tempo. A gente, quando sai, já sai apressadamente e precisa voltar logo. Então, a gente está ressignificando muito tempo. E a conectividade também é ressignificada. Porque é o ponto que quanta gente não foi, entre aspas, obrigado ou empurrado para esse meio digital. Então, o mercado se expandiu, assim, gigantemente. Então, quando o mercado abre, a gente fala de oportunidade. Quais são as oportunidades que eu tenho? Mas eu preciso ter isso claro, porque às vezes eu coloco um número na minha cabeça, eu falo assim, eu quero ganhar
eu preciso ganhar, né? Eu acho que eu preciso, na verdade, mais R$ 1.000 por mês. Mas aí eu faço a minha organização e eu vejo que é só 200. Você tem Uhum. as coisas organizadas. E 200, aí eu divido por semana, por exemplo. Para eu levantar R$ 50 por semana, é muito mais simples do que fazer o exercício do 1.000. Então, eu começo Sim. pequeno e começo passo a passo. Maravilha! E mais uma dica é colocar o nosso talento a nosso favor, né? Porque é Assim, criar diante da crise. Muitas pessoas, eu trabalho muito com os pacientes isso. Por que que a ansiedade está lá em cima? Foca muito no problema. Quando, na verdade, o meu foco com o paciente é focar na solução. A partir do momento que eu exatamente. foco no problema, eu fico mais depressivo, fico mais ansioso, crio estratégias disfuncionais, vou gastar mais. A partir do momento que eu foco na solução, o que é que eu faço com isso? A gente já flexibiliza 50% do problema. Exato. O cérebro ele tem um problema gigantesco com a palavra não. Porque é a palavra que na infância a gente mais ouve. Então ele fica numa dicotomia. E aí, quando eu vou fazer um planejamento, às vezes, pelo menos nos casos financeiros que eu pego, a pessoa fala assim: ah, estou planejando para não gastar. Você já Sim, bugou o cérebro. O que ele vai fazer? Ele vai gerar mais ansiedade, porque, ai, eu preciso economizar. Quando eu falo que eu preciso economizar, o comando que o meu cérebro está ouvindo é que eu vou perder benefício, que eu vou virar mão de vaca, que, opa, então vamos ressignificar um pouquinho isso, vamos cuidar um pouco mais das palavras, que é o que o Neurofinanças faz. Ao sim. invés de economizar, busque otimizar os seus gastos. Quando eu mando esse comando para o meu inconsciente, poxa, otimizar é coisa de gente inteligente, é coisa de gente esperta, é coisa de gente produtiva. Então Sim. eu preciso criar metas, pequenas metas no positivo. Ah, eu não vou mais comprar sapato, eu não vou mais no bar. Ai, Deus me livre de usar o cartão de crédito. Todo esse tipo de comando, ele favorece que você se desestabilize. Você não Sim, precisa ter medo do cartão, você precisa ter respeito. Ele é uma sim. ferramenta, né? É a mesma faca que você usa para cozinhar pode gerar um acidente na cozinha, que é a Exatamente. questão do crédito. Então, é ter esse nível de consciência. Quais são, né, se eu puder encerrar com uma dica baseada no Neurofinanças, como eu estou cuidando das minhas metas, quais são as palavras que eu estou escolhendo para programar ou para reprogramar o meu pensamento para que eu saia dessa crise o menos arranhado possível. Porque o Sim. arranhado nós já estamos. Você falou, Fábio, mas você atende online e tudo mais. Sibeli, eu faço mais de 100 palestras por ano. Chuta quantos por cento foram canceladas? Ah, 100%. 100%. Acabou a palestra, acabou o milho, acabou a pipoca. Só que eu vou olhar para o que eu não tenho, não adianta eu ligar para o cliente, sabe? Não Sim. adianta. Como é que funciona? Vou fazer online. O que você Sim. precisa? Quando, quando, E eu, quando eu comecei a olhar para isso, a coisa começou a andar e bola para frente. exatamente. Ai, Fábio, que pena que Já está acabou. no nosso horário, né? Bom, mas na verdade, eu gostaria então de terminar, né, agradecendo a todos que participaram aqui com a gente. Teve muita gente que passou por aqui. Aproveita, Fábio, tira uma foto nossa. Vão ficar bem bonito, hein? Peraí, Tá. 3. Quero agradecer a todos que passaram por aqui, né? Eu me coloco à disposição enquanto psicólogo, né? Para quem estiver aí, em maio tem o lançamento do Ansiedade na Medida Certa, que a gente Tô vai esperando, hein? inovando. Quem tiver alguma dúvida, procura o Fábio também. Nós estamos à disposição para responder caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. Obrigada para quem vai assistir depois. As lives vão para o meu canal do YouTube, né? A Inês está falando aqui, ó. Parabéns, Fábio e Cibele, amei. Então, bastante gente Ó, elogiou. todo mundo aí. E, Fábio, e agradecer a você, que você continue com esse trabalho maravilhoso,
que eu acredito Obrigado. assim, que a nossa missão enquanto ser humano é transformar vidas, né? No seu caso, voltado para a área das finanças, no meu caso, voltado para a área, né, essa saúde emocional, que finanças também envolve tudo isso. Mas, meu Exatamente. muito obrigada. Foi excelente a nossa noite hoje. Muito obrigado, Sibeli, mais uma vez, parabéns. Sou fãzasto do seu trabalho. Espero a gente fazer outros encontros desse. Ah, deixa eu só fazer três propagandas aqui, rapidinho, rapidinho. Amanhã, 10 horas da manhã, eu vou dar uma aula de inteligência financeira pelo Instagram aqui da consultoria.c. Eu participo voluntariamente de um projeto do Campeoeste, que acolhe jovens. E como a gente não está podendo fazer aula presencial, eu vou dar essa aula online, um baita de um conteúdo, falando de economia, de receita, despesa, tudo mais. Uma hora e pouquinho de aula. Isso amanhã cedo. Eu fui convidado também para participar do Band News no programa Feiras e Negócios. Oh, ei! E esse programa ele vai ao ar sábado e tem reprise domingo. É sábado à tarde, 3 e pouquinho, 3 e meia, e domingo na parte da manhã, 8 horas da manhã, falando do SAFE, falando desse novo momento da economia. Dia 23 eu estou com o pessoal do Empreenda Salto Grande. Vou falar um pouquinho mais de finanças, vou falar um pouquinho mais desse momento. O pessoal faz lá na página do Facebook do Empreenda Salto Grande. Meu, segue também a página da consultoria.c. Sou muito grato e me coloco à disposição para responder as perguntas, manda no direct, que a gente vai trocando aí e evoluindo juntos. Ai, gente, muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe. Boa semana. Vão lá no meu Instagram, me sigam. Toda terça e quinta tem live aqui com convidados tops de linha, tá? Espero vocês. Valeu, Beijo. pessoal. Beijo. Tchau, tchau.